para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências. Se este discurso parecer muito longo para ser lido de uma vez só, poder-se-á dividi-lo em 6 partes. Na primeira, serão encontradas diversas considerações sobre as ciências. Na segunda, as principais regras do método que o autor examinou. Na terceira, algumas das regras da moral que ele extraiu desse método. Na quarta, as razões pelas quais prova a existência de Deus e da alma humana, que são os fundamentos de sua metafísica. Na quinta, a ordem das questões de física que examinou, particularmente a explicação do movimento do coração e algumas outras dificuldades pertencentes à medicina. E também a diferença que existe entre nossa alma e a dos animais. E na última, as coisas que ele julga necessárias para ir mais além na investigação da natureza do que já se foi, e as razões que o fizeram escrever. Primeira parte. O bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, pois cada um pensa estar tão bem provido dele, que mesmo aqueles mais difíceis que se satisfazerem com qualquer outra coisa, não costumam desejar mais bom senso do que têm. Assim, não é verossímil que todos se enganem, mas, pelo contrário, isso demonstra que o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina bom senso ou razão, é por natureza igual em todos os homens. E, portanto, que a diversidade de nossas opiniões não decorre de uns serem mais razoáveis que os outros, mas somente de que conduzimos nossos pensamentos por diversas vias e não consideramos as mesmas coisas, pois não basta ter o espírito bom, mas o principal é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, assim como das maiores virtudes. E aqueles que só caminham muito lentamente podem avançar muito mais, se sempre seguirem o caminho certo, do que aqueles que correm e dele se afastam. Quanto a mim, jamais presumi que meu espírito fosse em nada mais perfeito que o do comum dos homens. Muitas vezes até desejei ter o pensamento tão pronto, ou a imaginação tão nítida e distinta, ou a memória tão ampla ou tão presente como alguns outros. E não conheço outras qualidades, além destas, que sirvam para a perfeição do espírito, pois quanto à razão ou senso, visto que é a única coisa que nos torna homens e nos distingue dos animais, quero crer que está inteira em cada um, nisto seguindo a opinião comum dos filósofos, que dizem que só há mais e menos entre os acidentes, e não entre as formas ou naturezas dos indivíduos de uma mesma espécie. Mas não recearei dizer que penso ter tido muita sorte por me ter encontrado, desde a juventude, em certos caminhos que me conduziram a considerações e máximas, com as quais formei um método que me parece fornecer o meio de aumentar gradualmente meu conhecimento e de elevá-lo, pouco a pouco, ao ponto mais alto, que a mediocridade de meu espírito e a curta duração de minha vida lhe permitirão alcançar. Pois dele já colhi frutos tais, que, embora nos juízos que faço de mim mesmo, sempre procure inclinar-me mais para o lado da desconfiança que para o da presunção. E embora, considerando com olhos de filósofo as diversas ações e empreendimentos de todos os homens, não haja quase nenhum que não me pareça vão e inútil, não deixo de sentir uma intensa satisfação pelo progresso que penso já ter feito na procura da verdade, e de conceber tamanhas esperanças para o futuro, que se entre as ocupações dos homens, puramente homens, há alguma que seja solidamente boa e importante,
atrevo-me a crer que é a que escolhi. Todavia, pode ser que me engane e talvez não passe de um pouco de cobre e de vidro, o que tomo por ouro e diamantes. Sei o quanto estamos sujeitos a nos enganar naquilo que nos diz respeito, e também o quanto os pensamentos de nossos amigos nos devem ser suspeitos quando são a nosso favor. Mas gostaria muito de mostrar, neste discurso, quais são os caminhos que segui, e de nele representar minha vida como um quadro, para que todos possam julgá-la e para que, tomando conhecimento, pelo rumor comum, das opiniões que cederão sobre ele, seja isso um novo meio de instruir-me, que acrescentarei àqueles de que me costumo servir. Assim, meu propósito não é ensinar aqui o método que cada um deve seguir para bem conduzir sua razão, mas somente mostrar de que modo procurei conduzir a minha. Aqueles que se metem a dar preceitos devem achar-se mais hábeis do que aqueles a quem os dão. E se falham na menor coisa, são por isso censuráveis. Mas propondo este escrito apenas como uma história, ou se preferirdes, apenas como uma fábula, na qual, dentre alguns exemplos que podem ser imitados, talvez também se encontrem vários outros que se terá razão em não seguir. Espero que ele seja útil a alguns sem ser nocivo a ninguém, e que todos apreciem minha franqueza. Fui alimentado com as letras desde minha infância, e por me terem persuadido de que por meio delas podia-se adquirir um conhecimento claro e seguro de tudo o que é útil à vida, tinha um imenso desejo de aprendê-las. Mas assim que terminei todo esse ciclo de estudos, no termo do qual se costuma ser acolhido nas fileiras dos doutos, mudei inteiramente de opinião, pois encontrava-me enredado em tantas dúvidas e erros que me parecia não ter tirado outro proveito ao procurar instruir-me, senão o de ter descoberto cada vez mais minha ignorância. E, no entanto, estava numa das mais célebres escolas da Europa, onde pensava que devia haver homens sábios, se é que os há em algum lugar da terra. Nela aprendera tudo o que os outros aprendiam, e mesmo não me tendo contentado com as ciências que nos ensinavam, percorrera todos os livros que me caíram nas mãos, que tratavam daquelas consideradas mais curiosas e mais raras. Com isso, conhecia os juízos que os outros faziam de mim, e não notava que me considerassem inferior a meus condiscípulos, embora já houvesse entre eles alguns destinados a assumirem o lugar de nossos mestres. E, enfim, nosso século parecia-me tão florescente e tão fértil em bons espíritos como qualquer um dos precedentes, o que me levava a tomar a liberdade de julgar por mim todos os outros, e de pensar que não havia doutrina alguma no mundo que fosse tal como antes me haviam feito esperar. Não deixava, todavia, de apreciar os exercícios com os quais nos ocupamos nas escolas. Sabia que as línguas que nelas aprendemos são necessárias para a inteligência dos livros antigos, que a delicadeza das fábulas desperta o espírito, que os feitos memoráveis das histórias o elevam, e que, sendo lidas com discernimento, ajudam a formar o juízo, que a leitura de todos os bons livros é como uma conversa com as pessoas mais ilustres dos séculos passados, que foram seus autores, e mesmo uma conversa refletida, na qual eles só nos revelam seus melhores pensamentos, que a eloquência tem forças e belezas incomparáveis, que a poesia tem delicadezas e doçuras encantadoras, que as matemáticas têm invenções muito sutis e que muito podem servir, tanto para contentar os curiosos, quanto para facilitar todas as artes, e diminuir o trabalho dos homens.
que os escritos que tratam dos costumes contêm vários ensinamentos e várias exortações à virtude que são muito úteis, que a teologia ensina a ganhar o céu, que a filosofia proporciona meios de falar com verossimilhança de todas as coisas, e de se fazer admirar pelos menos sábios, que a jurisprudência, a medicina e as outras ciências trazem honras e riquezas àqueles que as cultivam, e enfim, que é bom ter examinado todas elas, mesmo as mais supersticiosas e mais falsas, a fim de conhecer seu justo valor e evitar ser por elas enganado. Mas eu acreditava já ter dedicado bastante tempo às línguas, e também à leitura dos livros antigos, às suas histórias e às suas fábulas, pois conversar com as pessoas dos outros séculos é quase o mesmo que viajar. É bom saber alguma coisa dos costumes de vários povos para julgarmos os nossos mais salutarmente, e para não pensarmos que tudo o que é contra nossos modos é ridículo e contra a razão, como costumam fazer os que nada viram. Mas, quando empregamos muito tempo viajando, acabamos por nos tornar estrangeiros em nosso próprio país. É quando somos curiosos demais das coisas que se praticavam nos séculos passados. Geralmente, permanecemos muito ignorantes das que se praticam neste. Além do mais, as fábulas nos fazem imaginar como possíveis vários acontecimentos que não o são, e mesmo as histórias mais fiéis, se não mudam nem aumentam o valor das coisas para torná-las mais dignas de serem lidas. Pelo menos, omitem quase sempre as mais baixas e menos ilustres circunstâncias. Daí resulta que o resto não pareça tal como é, e que aqueles que reculam seus costumes, pelos exemplos que extraem delas, estejam sujeitos a cair nas extravagâncias dos paladinos de nossos romances e a conceber propósitos que ultrapassam suas forças. Apreciava muito a eloquência e era apaixonado pela poesia, mas pensava que ambas eram mais dons do espírito do que frutos do estudo. Os que têm um raciocínio mais forte e melhor digerem seus pensamentos, a fim de torná-los claros e inteligíveis. Sempre são os que melhor podem persuadir do que propõem, ainda que só falem baixo bretão e nunca tenham aprendido retórica. E os que têm as invenções mais agradáveis e sabem expressá-las com mais ornamento e doçura, não deixariam de ser os melhores poetas, ainda que a arte poética lhes fosse desconhecida. Comprazia-me sobretudo com as matemáticas, por causa da certeza e da evidência de suas razões, mas não percebia ainda seu verdadeiro uso, e pensando que só serviam para as artes mecânicas, espantava-me de que, sendo tão firmes e sólidos os seus fundamentos, nada de mais elevado se tivesse construído sobre eles. Assim como, ao contrário, eu comparava os escritos dos antigos pagãos, que tratam dos costumes, a palácios muito soberbos e magníficos, que eram construídos apenas sobre areia e lama. Eles enaltecem muito as virtudes, e as fazem parecer mais estimáveis do que todas as coisas do mundo, mas não ensinam suficientemente a conhecê-las. E a miúde o que chamam de tão belo nome não passa de uma insensibilidade, ou de um orgulho, ou de um desespero, ou de um parricídio. Eu venerava nossa teologia e pretendia, tanto quanto qualquer outro, ganhar o céu. Mas tendo aprendido, como coisa muito certa, que o caminho não é menos aberto aos mais ignorantes do que aos mais doutos, e que as verdades reveladas que a ele produzem estão acima de nossa inteligência, não teria ousado submetê-las à fraqueza de meus raciocínios. E pensava que para empreender, examiná-las a ser bem-sucedido, era necessário ter alguma assistência extraordinária do céu, e ser mais que um homem.
Nada direi da filosofia, a não ser que sendo que foi cultivada pelos mais excelentes espíritos que viveram desde há vários séculos, e que, não obstante, nela não se encontra coisa alguma sobre a qual não se discuta, e por conseguinte, que não seja duvidosa. Eu não tinha tanta presunção para esperar me sair melhor do que os outros, e que, considerando quantas opiniões diversas pode haver sobre uma mesma matéria, todas sustentadas por pessoas doutas, sem que jamais possa haver mais de uma que seja verdadeira, eu reputava quase como falso tudo o que era apenas verossímil. Depois, quanto às outras ciências, na medida em que tiram seus princípios da filosofia, eu julgava que nada de sólido se podia ter construído sobre fundamentos tão pouco firmes, e nem a honra nem o ganho que elas prometem eram suficientes para levar-me a apreendê-las, pois não me encontrava, graças a Deus, em condições que me obrigasse a fazer da ciência um ofício para o alívio de minha fortuna, e embora não fizesse profissão de desprezar a glória como um cínico, dava pouca importância àquela que só podia esperar adquirir o falso título. E finalmente, quanto às más doutrinas, pensava já conhecer bem o que valiam, para não mais estar sujeito a ser enganado, nem pelas promessas de um alquimista, nem pelas predições de um astrólogo, nem pelas imposturas de um mago, nem pelos artifícios ou pelas gabolices de um daqueles que fazem profissão de saber mais do que sabem. Por isso, assim que a idade me permitiu sair da sujeição de meus preceptores, deixei completamente o estudo das letras e, resolvendo-me a não mais procurar outra ciência, além da que poderia encontrar-se em mim mesmo, ou então, no grande livro do mundo, empreguei o resto da juventude em viajar, em ver cortes e exércitos, em conviver com pessoas de diversos temperamentos e condições, em recolher várias experiências, em experimentar-me a mim mesmo nos encontros que o acaso me propunha, e por toda parte, em refletir todas as coisas de um modo tal que pudesse tirar algum proveito, pois parecia-me que poderia encontrar muito mais verdade nos raciocínios que cada qual faz sobre os assuntos que lhe dizem respeito, e cujo desfecho deve puni-lo logo depois. Se julgou mal do que naqueles que um homem de letras faz em seu gabinete, sobre especulações que não produzem nenhum efeito, e que não terão outra consequência a não ser talvez a de que extrairá delas tanto mais vaidade, quanto mais afastadas estiverem do senso comum, pelo fato de ter tido de empregar tanto mais espírito e artifício para torná-las verossímeis. E eu tinha sempre um imenso desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso, para ver claro em minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. É verdade que, enquanto me limitei a considerar os costumes dos outros homens, quase nada encontrei que me desse segurança, e notava quase tanta diversidade quanto antes observara entre as opiniões dos filósofos, de forma que o maior proveito que disso tirara era que, vendo várias coisas que, embora nos pareçam muito extravagantes e ridículas, não deixam de ser comumente aceitas e provadas por outros grandes povos. Aprendia a não crer com muita firmeza em nada, do que só me fora persuadido pelo exemplo e pelo costume, e assim desvencilhava-me pouco a pouco de muitos erros que podem ofuscar nossa luz natural e nos tornar menos capazes de ouvir a razão. Mas, depois de ter empregado alguns anos estudando assim no livro do mundo e procurando adquirir alguma experiência, tomei um dia a resolução de estudar também a mim mesmo e de empregar todas as forças de meu espírito, escolhendo os caminhos
que deveria seguir e que me deu melhor resultado, ao que me parece, do que se nunca me tivesse afastado nem de meu país, nem de meus livros.